Olá, boa noite a todos. Boa noite, Wesley, nosso intérprete. Boa noite, Kenan. Que alegria. É Kenan ou Kenan? É Kenan, mas se chamar de Kenan eu atendo também, não tem problema. Não, é Kenan. Eu quero É falar o. Não, Kenan, tem é que falar o Kenan. nome certo. É que depende de onde você for. Se você for uma gringa e você vai falar Kenan, aí eu atendo, né? Aí é chique, né? Mas eu não sou, então sou aqui de São Paulo, então é Kenan. Eu fiquei muito emocionada com a peça, a qualidade, né? Como você sabe, a gente fez um evento totalmente virtual, teve que gravar tudo isso, e a sua atuação no palco foi incrível. Mas antes de começar, eu quero me descrever para os nossos amigos que estão aí. Eu sou a Cissa, né, Cissa Cordeiro, sou coordenadora de comunicação na secretaria e também curadora do festival, né? A gente fez ano passado a primeira edição, esse ano a segunda, e aí, por toda essa coisa da pandemia e ser, né, a gente teve que fazer um evento virtual. Bom, eu tenho cabelos curtos, sou branca, tô com um vestido colorido cheio de listras aqui, azul, vermelho, pink, branco. Atrás de mim tem um banner do festival. E aí eu tô aqui para bater um papo com esse ator incrível que eu vi atuar agora e já conversei aqui nos bastidores que quando tiver algo para ele me avisar que eu quero assistir. Querido, como você sabe, o objetivo do festival é valorizar o trabalho dos artistas, né? A gente criou isso para esse espaço, para divulgar esse trabalho, para reafirmar ainda aquilo que vocês já fazem de bom, mostrar para todo mundo. A gente criou esse ano um site onde vai ficar ali também registrado, tem fotos, tem uma galeria. E eu vou já confessar, eu amei as fotos, né? Acho que por conta da luz e toda a encenação, as fotos estão lindas, né? Nós fizemos algumas fotos no dia da gravação, então tá bem incrível. E aí eu quero passar a bola para você se apresentar, para você falar do teu trabalho. Essa peça, ela reconstitui, eu vou ler aqui porque tem que pegar a colinha, né, meu amigo? Não dá, Ah, eu tô não, tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Ela reconstitui a trajetória de uma mulher negra escravizada na Vila Rica de Nossa Senhora de Pilar de Ouro Preto, que sacrifica o próprio filho a fim de livrá-lo do penoso trabalho nas minas de ouro que moveram a economia do Brasil durante séculos. Em pensar que essas coisas aconteceram, enfim, é complicado, né? Mas vamos lá, eu quero que você fale da peça, quero que você fale de você. Agora continua, o palco é todo seu. Ah, obrigado. Bom, muito obrigado, Cissa. Eu agradeço imensamente ao convite de toda a equipe do Festival Sem Barreiras. Boa noite, Wesley, que está aqui fazendo a interpretação de Libras. Eu também vou fazer como você, é a primeira live que eu estou fazendo nesse tempo todo de pandemia. Eu sou Kenan Bernardes, eu sou um homem preto, eu tenho cabelos que eles estão crescendo agora, então estão ficando um pouquinho cacheados. Estou vestindo uma camisa social azul marinho e tô na frente do meu computador. Atrás de mim tem uma estante com muitos livros. Para você que está aí ouvindo em casa, então você também pode imaginar onde o espaço em que eu estou. Bom, o espetáculo Medea Minageje, que é de autoria do Rudinei Borges dos Santos e direção da Juliana Monteiro, ele estreou em 2018. A gente vem fazendo esse espetáculo desde então, mas é um projeto que eu tenho desde meados de 2016, assim, né? Eu fiquei aí uns 2 anos antes do espetáculo estrear, num processo de pesquisa que foi bastante longo, mas ao mesmo tempo muito saboroso e muito conectado com a minha jornada pessoal, né? O espetáculo ele nasceu de uma necessidade muito grande de eu entender e conhecer mais a respeito da minha própria ancestralidade negra, africana, de pensar o Brasil. E eu sempre fui muito apaixonado por esse mito, o mito da Medeia, mas por questões que são assim até óbvias, né, o fato de a Medeia no texto original ela ser uma mulher e eu ser um homem, eu fiquei achando durante muito tempo
que não havia um espaço para mim neste texto, a não ser que eu fizesse o Jazão ou um outro personagem masculino. Mas foi nesses 2 anos que antecederam a estreia do espetáculo que eu fui estudando a essa jornada da Medea, que eu fui encontrando pontos de conexão com a minha própria jornada. Medea, como eu, ou como os meus ancestrais, ela é uma mulher que ela é estrangeira, que ela foi trazida de uma terra distante e ela se encontra num país e numa terra que não é originalmente a sua, né? Então isso tem muito a ver com as histórias dos pretos e das pretas desse país, né? Que são pessoas que chegaram aqui, né, no Brasil, trazidos pelo processo da escravização. E quando eu comecei a compreender e fazer esses pontos, eu falei, poxa, acho que há um lugar para mim nessa narrativa que possa me ajudar a me estabelecer um tipo de conexão com essa ancestralidade que eu tinha a sensação de que era um fio muito tênue e muito etéreo, assim, né, muito vaporoso, muito não material. E foi por conta desse desejo de estabelecer uma conexão com essa minha ancestralidade e também de produzir um espetáculo, uma obra que pudesse contribuir para contar a história dessas pessoas, dessa que é boa parte da população brasileira, e de contribuir para aquilo que eu tenho pensado muito, que é alimentar o imaginário dessas narrativas que não são narrativas assim que a gente está acostumado a ouvir, né? Acho que a gente ainda, embora a gente seja boa parte da população, é muito carente dessas narrativas e de conhecer a nossa própria história. Então foi aí na parceria com o Rudinei Borges dos Santos, que é o dramaturgo, a gente ficou conhecendo a respeito dessa história da mina Gege e do que acontecia lá em Minas Gerais, no século XVIII, né? Então, toda essa narrativa de meninos que são escravizados ali no século XVIII na mineração, e que muitos sequer chegavam à vida adulta, ela é uma história real. E a gente começou a fazer os pontos de cruzamento com a história da Medea original, que na peça do Eurípides, ela vai matar os filhos por ciúmes e até vingança do marido que a traiu, mas na nossa versão, ela mata o próprio filho para libertar ele de um sistema que oprimia ele, e também entendendo que nas culturas africanas a morte, em muitas culturas africanas a morte não é como aqui no Ocidente, né, não tem o peso que é dado no Ocidente, então a morte, mais do que o fim, ela é um começo para esses dois, né? Então, nesse sentido, o espetáculo é um espetáculo que fala, embora ele fale muito sobre essas questões do povo preto, na verdade está falando sobre algo que é muito caro para todo mundo, para toda a humanidade, que é um desejo pela liberdade, que é um desejo de se reconectar consigo mesmo, que é um desejo de voltar para suas origens. Que incrível, querido. Nossa, a história foi. E você contando melhor ainda, né? Porque reforça isso e aí a Priscila até escreveu aqui que é uma história enriquecedora mesmo. Eu gostei muito de ouvir, eu acho que é isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho de você agora. Como é que você entrou nessa coisa do teatro? Como é que foi isso? Você é muito simpático, tem um Muito sorriso obrigado. lindo aí. A gente estava falando da peça, aquela coisa da luz ali em cima, né? O olhar, foi muito legal. A tua equipe também está de parabéns, né? A gente quis fazer um trabalho por conta da pandemia. A gente conseguiu essa parceria com a biblioteca, porque quando a gente pensou que poderia não acontecer o festival, eu confesso que eu chorei. Eu falei, não, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer.
E aí você vem agora e ainda fala, a primeira live que eu tô fazendo. Não, eu quero que você faça várias aí para contar esse teu trabalho, né? E espero que seja a primeira vez com a gente de muitas. Então, conta um pouquinho da tua história, como é que você entrou no teatro, a tua formação, como é que é essa coisa, essa ligação com o teatro? Maravilha. Primeiro dizer que, assim, eu fiquei muito honrado, na verdade, de poder participar desse projeto do Festival Sem Barreiras, que é em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, porque eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu tenho baixa visão, e eu descobri isso ali na minha adolescência, um pouco antes de eu começar a fazer teatro. Eu comecei a fazer teatro profissionalmente até um pouco tarde, assim, do que as pessoas normalmente começam. Eu já tinha uns 24 anos, e eu sou formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André, e, bom, eu fiz todo o meu período de formação ali, e teatro, mas antes disso eu sempre estive envolvido de certa forma com as artes cênicas, fazendo teatro na escola, ou às vezes, né, eu fui um garoto que foi criado dentro de um contexto religioso, então fazia também ali na minha comunidade religiosa muito teatro, sempre tive esse apreço por e essa possibilidade de experienciar uma outra realidade que não fosse a minha, né? Acho que era desde cedo muita sede, muita vontade de viver assim, né? Outras possibilidades de existência e de vida, e o teatro possibilita a gente viver várias vidas numa mesma só. Eu, desde então, desde a minha formação, eu participei de alguns coletivos de teatro, a Cia Levante, que foi uma companhia que eu fundei junto com outros artistas, depois o Clube Noir, Coletivo Kizumba, e uma série de outros projetos, de trabalhos que você vai fazendo aqui e ali com parceiros, que não se constituem necessariamente um coletivo, mas um projeto, assim, né, projetos isolados. Venho trabalhando desde então. Mas a minha trajetória no teatro foi assim, não fui uma pessoa que teve acesso ao teatro na minha infância, mas curiosamente, desde criança, era algo que me despertava muita admiração, muito fascínio, né? Acho que eu assisti a minha primeira peça aos 11, 12 anos, assim, e lembro assim muito nitidamente das imagens, do som, dos atores, está muito gravado assim no meu corpo, na minha memória. Foi ali no Teatro da FAAP, um espetáculo com a Irene Ravache, chamado Inseparáveis, é como todo mundo diz, assim, depois que você é mordido por esse bichinho, assim, né, do teatro, a gente fica buscando meios de fazer extravasar, de dar vazão, na verdade, a uma necessidade que eu acho que é uma necessidade de todos nós, assim, independente de qual área do conhecimento que você trabalhe, acho que é uma necessidade nossa de elaborar a vida, né? Elaborar os sentimentos, elaborar as questões que angustiam, elaborar as reflexões sobre o mundo. Então, acho que é por aí. Eu respondi? Respondeu, lógico, que bacana, querido. Agora me fala uma coisa, até falando disso, você falou que tem baixa visão. Como é que você vê isso? Você queria que, sei lá, o objetivo do festival, como eu falei, é valorizar o trabalho desses artistas, né? A gente está aqui para falar do seu trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas coisas. Eu imagino que não deve ser fácil, né? A gente sabe que tem uma luta grande, a gente está passando um ano tão difícil, onde essa área de entretenimento e cultura foi tão atingida no mundo, né? Então, eu imagino que não esteja fácil para ninguém. E eu queria que você falasse como que é isso para você. O homem preto e pessoa com deficiência, sabe? Como é que é isso? Você falou que tem baixa visão, já faz muito tempo, faz pouco tempo, como é que é isso para você? Como é que é o teu trabalho no teatro? Você tem
sofreu algum tipo de preconceito, teve algum problema, alguma coisa, porque a gente está aqui realmente para falar de tudo isso, né? Para falar e acabar. E ontem, não sei se você conseguiu ver, mas se não, você assista. Eu fiz uma live com a Mona Ricumbi, né? E eu fiquei assim, eu chorei, não aguentei. Eu falei que eu não tô aguentando mais, eu choro toda hora. E ela falou de inclusão, ela falou, não gosto desse termo, eu gosto de um termo chamado pertencimento. E eu fiquei muito feliz com aquilo que ela falou, isso marcou para mim, sabe? Então, a luta de sempre e agora está fazendo isso, foi a primeira mulher preta cadeirante a entrar no Teatro Municipal em 2017, porque quando fala assim, né, eu imagino que foi há muitos anos atrás, não agora, há pouco tempo. Então, isso para a gente também é muito forte, a gente ainda tem um país totalmente racista, infelizmente, né, a gente vive isso, mas como é que é para você essa questão, né, de juntar todas essas coisas, como é que é seu trabalho, beleza, tá legal, como é que você vê essa área cultural do teatro hoje? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, vamos lá. Eu acho que todas essas questões, né, elas vão se juntando no decorrer do tempo e acho que ainda estão se juntando, né? Eu entendo na minha trajetória o teatro, ele foi um espaço muito acolhedor para mim, sobretudo na questão com deficiência. Como eu disse anteriormente, da deficiência visual, embora eu também não goste muito dessa palavra, e vou dizer por quê. Não gosto dessa palavra porque eu acho que é uma palavra que ela localiza a gente pela falta, por aquilo que a gente não tem, e não por aquilo que a gente tem, né? Ela é uma palavra que geralmente identifica as pessoas não pela potência, mas por aquilo que lhes falta. Mas como é o termo que a gente lida e como está Eu acho que estabelecido, hoje ainda está melhor, né? Porque já teve uns termos muito piores. como está estabelecido, mas eu tenho mal de Stargardt. Mal de Stargardt, ela é uma patologia genético-degenerativa. Então eu venho perdendo a visão desde o final da minha adolescência. Uhum. O momento que eu cheguei no teatro foi talvez o período que eu mais perdi a visão, mas curiosamente, eu fui muito, não sei se curiosamente, mas eu fui muito bem acolhido pelos meus parceiros ali. Eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas, mas o teatro foi um espaço muito, muito acolhedor. O teatro, ele me recebeu de maneira muito generosa, onde eu pude aprender e também contribuir assim com as pessoas todas, sabe? De uma maneira de uma troca que eu acho que foi muito interessante para todas as partes. O que eu venho percebendo, assim, falando um pouco mais a respeito das questões que estão acontecendo agora, de fato, assim, acho que a gente vive um momento que não é um momento só no Brasil, né, de grandes dificuldades para a área da cultura. Acho que quando se fala, quando a gente ainda cruza a área da cultura com esse outro recorte, né, que é o recorte das pessoas com deficiência, acho que a gente já caminhou bastante, mas acho que ainda a gente tem uma longa trajetória pela frente. Acho que a gente tem uma longa trajetória mesmo. Fico contente que iniciativas como essa, como a do Festival Sem Barreiras, elas estejam acontecendo, mas essa iniciativa, ela existe como uma exceção, assim, né, como um oásis num deserto absoluto dentro do que é a produção cultural no Brasil e especificamente em São Paulo. Mas que bom que existe, mas acho que a gente tem bastante caminho ainda para andar no sentido de recursos a serem destinados para essas áreas, para você incentivar, encorajar outros artistas, ou mesmo pessoas que ainda não são artistas, mas têm artistas profissionais, eu quero dizer, né, que não trabalhem com isso enquanto ofício, enquanto profissão, porque acho também que ser artista é algo que está meio inerente na nossa condição, assim, humana, né, da nossa necessidade de se expressar. Então, acho que
mais recursos e iniciativas, eles são fundamentais para o encorajamento de novos artistas, né, e o fortalecimento das iniciativas que já existem. Achei curioso, né, porque você falar, de fato, eu carrego no meu corpo muitos, são muitos signos no meu corpo. De fato, eu sou um homem preto que tenho deficiência visual, tem outros recortes ainda, a gente vai carregando no corpo, mas eu tenho enxergado isso, Cissa, tenho procurado, feito um esforço para enxergar todos esses recortes e todos esses signos que meu corpo carrega, que o seu corpo carrega, que o corpo do Wesley carrega. Wesley, né? Falei certo? Exato. Que os nossos corpos carregam como potência, né? Eu lembro de um antigo amigo que me dizia, num outro espetáculo, num outro projeto que eu fazia, a respeito da questão da minha visão, de que maneira que a gente começa a usar aquilo que aparentemente o mundo nos mostra e nos diz que é algo que falta, que é uma despotência, uma impotência, mas que a gente começa a usar como uma potência, como um valor, né? Ele fala assim, não é que você não enxerga, você enxerga diferente, você só enxerga diferente do que eu, as coisas que você vê não são as coisas que eu vejo. Então, como é que a gente usa isso a nosso favor, sabe? Não aquilo que eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, né? É claro que aquilo que eu não tenho no cotidiano, a gente vai procurar aí recursos para adaptar e para fazer a vida ficar mais confortável, né? Mas quando a gente fala de produção artística, quando a gente fala desse espaço onde a gente se expressa, né? Então, tudo aquilo que me constitui, ele pode ser usado como um instrumental potente, assim, sabe? E a partir dessa realidade que eu vou criar, né? Então, se eu tenho dificuldades para enxergar, então, de que maneira que isso pode se tornar linguagem no meu trabalho? Não só tema do trabalho, né? Mas linguagem, né? De que maneira que isso pode se tornar algo que abrace outras pessoas e outras pessoas que tenham as mesmas deficiências e também ajude as pessoas que porventura não tenham essa deficiência e tenham outras, ou tenham uma visão considerada visão normal, elas possam compreender. Sim. Sabe que ontem eu bati um papo e eu não sei se você chegou a ver ou se você conhece o Kleber Tolini. Conheço ele. Né? Então foi muito legal, a gente teve uma conversa bem legal ontem à noite. Eu conheço de WhatsApp, né? Na verdade, a gente tem amigos em comum que apresentaram a gente e a gente já trocou algumas conversas por WhatsApp, assim, pessoalmente a gente ainda não se encontrou. Você sabe que eu ouvi uma coisa hoje, que o festival também é um lugar de encontros, né? Então as pessoas vão se conhecendo, artistas estão se conhecendo no festival. Eu achei isso incrível. Eu fiquei imaginando, não vejo a hora de acabar tudo isso e ligar para todo mundo, olha, vamos marcar um encontro de todos, que eu quero conhecer vocês também de pertinho, né, os que eu ainda não conheço, mas essa coisa que você falou é verdade, né, da gente eu imagino, e a gente falou muito sobre isso ontem, que às vezes o preconceito começa conosco, né, da gente às vezes não se aceitar por aquilo, né, como é que foi quando você começou a perder a visão, que você viu isso, você no começo achou que de repente isso ia atrapalhar o seu trabalho no teatro, no começo, sabe, aquela coisa, e agora? Porque ontem o Kleber falou disso, ele falou, poxa, lógico que você acha que não vai, e eu já tô aqui, e falo, e dou risada, e levo a vida numa boa, foi bem legal conversar e ouvir ele falar isso. Como foi isso para você? E eu tô te perguntando isso, eu tô esmiuçando isso, porque eu sei que tem outras pessoas. Um dos objetivos do festival é empoderar as pessoas que estão em casa. Né? A gente sabe que a gente está falando muito dessa coisa da pessoa com deficiência, mas é importante falar sim, é importante colocar o que você pensa. Né? Eu também sou pessoa com deficiência há 9 anos, então eu tirei um tumor da medula e tenho uma dificuldade para andar, de movimentar a perna esquerda.
E aí, de repente, veio aquilo, você se vê, e agora? Fiquei numa cadeira de rodas, como é que vai ser? Mas, até amigos falam, mas e aí, hoje você tá andando, eu uso bengala, mas como é que é isso? Eu falei, cara, a vida não para, né? Então, eu acho que depende muito de como a gente vê isso, como a gente vê a vida. E tem muitas pessoas que tem preconceito, agora eu tô assim, então já acha que acabou o mundo, né? Então, eu acredito que a cultura é um jeito de quebrar isso, né? Mostrar esses talentos todos de vocês aí, é um jeito de mostrar para essas pessoas, principalmente aquelas que no decorrer da vida sofreram algum acidente ou têm alguma deficiência por conta de algum acidente, não que nasceram. Eu acho que é muito difícil, sabe? Eu acho que primeiro a pessoa tem que se resolver ela com aquilo e depois ela consegue. E você falando assim, dá para entender e ver, né, que o teatro, que essa coisa cênica é uma porta gigantesca que eu acho que dá oportunidade, né, para todo mundo, né, uma diversidade grande onde não tem preconceito algum de nada, não tem nada, nem capacitismo, nem preconceito, nem racismo, todo mundo se ajuda, então acho que isso ajuda também. Mas na hora que você viu, você pensou em alguma vez assim, puxa, isso vai atrapalhar minha carreira? Você teve medo? Como é que foi essa coisa para você? Cissa, vou te dizer que pensei e às vezes penso. Acho que esse é um processo que a gente vai passando muitas vezes ao longo da Uhum. vida e vez ou outra, quando aparece essa questão, ela aparece sempre reconfigurada, né, dentro de novas limitações que vão se colocando dentro da gente, que eu me pergunto, falo assim, bom, e agora, diante dessa nova limitação? E eu quero dizer que a nova limitação a cada, por exemplo, eu que tenho uma patologia que ela é degenerativa, então de tempos em tempos eu percebo que a minha acuidade visual ela diminui. Eu vou enxergando Uhum. cada vez menos. Então eu percebo que é um novo momento que eu tenho que me perguntar, será que eu dou conta de continuar? Né? E será que se eu der conta, o que é que eu vou precisar fazer? Que ajustes eu vou precisar fazer para continuar fazendo aquilo que, primeiro, é aquilo que eu mais amo fazer, segundo, que eu acho que eu existo para isso, para fazer isso, né? Então, quando a gente tem a oportunidade, a possibilidade de encontrar algo na vida com o qual a gente acredita que é para isso que a gente está aqui nessa terra. Então eu sempre fico me perguntando de que maneira que eu posso ajustar para continuar fazendo. Mas essa é uma questão que de tempos em tempos eu me faço, né? Porque embora como eu te falei anteriormente, né, o teatro foi um espaço e é um espaço muito acolhedor, assim, as pessoas, eu nunca percebi, pelo menos eu nunca percebi, né, das pessoas qualquer questão com relação à minha visão, porque também eu acho que eu aprendi a me antever às dificuldades que me apareciam, assim, né, então se eu tenho uma dificuldade relacionada ao espaço, por exemplo, que é de não conseguir perceber o espaço e tal. Então eu sempre cheguei nos ensaios mais cedo e passava a peça inteira antes, assim, para poder mapear o espaço. Então, às vezes passava uma, duas vezes antes do elenco chegar. Quando eu vou apresentar num teatro novo, eu fico um tempo ali mapeando o espaço. Então são ferramentas, recursos que você vai aprendendo e vai se munindo para a gente continuar fazendo. Mas eu acho que essa é uma questão que de tempos em tempos a gente se faz sim, né? Quando toda vez que um limite ele se impõe. E de certa forma, né, assim como você, os limites eles vão se impondo e a gente vai buscando maneiras de atravessar ele com os recursos que a gente tem no momento. E novos limites eles vão se impondo depois quando você superou estes, né? Então, o que eu tenho percebido na minha trajetória é isso. Eu já, sim, já pensei em várias vezes, assim, se não desistir, pelo menos pensar, falar assim, talvez determinados aspectos da área da atuação eu vou ter mais dificuldade e isso me deixar menos com menos coragem, assim, mais tímido para poder encarar o desafio,
né? Porque, enfim, tem um tempo, né? Tem um tempo aqui de adaptação que às vezes não é o tempo do mercado, que não é o tempo das produções para as quais eu sou contratado, né? Quando eu estou num contexto, acho que tem vários contextos. Quando eu estou num contexto que é o contexto do trabalho com os parceiros, assim, dos coletivos, é um tempo de trabalho. Às vezes a gente fica 1 ano, 2 anos em processo criativo para construir um espetáculo. Ou mesmo este espetáculo que a gente acabou de ver, o Medea Minas Gerais, já fiquei 1 ano nesse projeto antes que ele estreasse para o público. Então tem um tempo de decantação, um tempo de enfrentamento das dificuldades do próprio trabalho e das dificuldades que são as dificuldades do Kenan, que você tem um tempo para você elaborar, encontrar saídas, testar, conversar com o diretor, com a diretora, no caso, fazer ajustes, fazer adaptações, tem um tempo. Mas o tempo do mercado, né, de produções às vezes avulsas ou do audiovisual, é um outro tempo, é um tempo que exige que você esteja imediatamente pronto, né, e que nem sempre ele leva em consideração as suas questões, as limitações que um ou outro possa ter. Isso, sim, muitas vezes me fez repensar, assim, o quanto eu deveria de investir em energia em determinada área do mercado, assim, de atuação artística, sabe? Uhum. Mas assim, uma coisa que eu observei nessa peça, o texto, eu achei tão difícil, eu falei, meu Deus, aí você falou que 1 ano, e para decorar tudo aquilo, sabe? Nossa, as expressões, e você fala, é muito maluco isso também. Eu acho que isso aí, para mim, é a coisa mais difícil, sabe? Que tem é você fazer tudo isso. E aí, você falando, eu sei que você atua com teatro, mas eu do jeito que você atua e você se entrega ali, eu acho que você é tão, né, dá para ver isso tão completo ali que eu fiquei imaginando, se por exemplo, vou fazer uma pergunta maluca, tá? Tem assim, Kenan, adorei você no palco, mas eu quero você num filme que eu vou fazer. Você iria? Como é que é essa coisa? Porque aí vem aquela, sabe, essa insegurança, de repente, será que eu vou? Mas eu acho que você é daqueles corajosos que vai. Não, vamos lá, mas eu, né, explica, tem isso aqui, vamos embora. Eu acho que tem que tentar. Você não acha? Você Eu iria? acho que tem que tentar, acho que tem que tentar. Já fiz alguns projetos Ó, audiovisuais. Eu acho uhum, que, embora o que eu disse é que, embora o mercado audiovisual, às vezes, quando chega um teste, né, ou chega uma produção, você tem que estar pronto ali, tem que dar conta de ler um texto que, às vezes, não necessariamente está adaptado, está ampliado. No meu caso, precisa estar bastante ampliado, às vezes não está, então tem que correr, assim, muito rápido para ampliar o texto, memorizar e tudo. Ele não está assim pronto, ele não vem pronto, mas eu sempre falo assim, eu falo, não, Kenan, peraí, você é ator, você dá conta de fazer isso, né, então é possível resolver essa dificuldade? Então vamos lá. Eu já fiz, tem até um filme que está à disposição no YouTube, para quem quiser ah, ver, me agora, fala que eu já vou anotar. depois de alguns anos, ele é um filme de 2015, mas acho que foi esse ano que o diretor, o Rui Veridiano, ele liberou para acesso livre e ilimitado. Ele chama Mundo Deserto de Almas Negras. Ele Olha, tem interessante. roteiro e direção de Rui Veridiano, que é um cineasta muito legal, tem coisas muito legais, um baita parceiro. Muito bom. E sim, óbvio que sim, óbvio que sim, óbvio que eu, embora seja um rato de teatro, assim, sou muito apaixonado por teatro, pela coxia, pelo cheiro do teatro, né, pela experiência do teatro. É óbvio que quando aparecem as oportunidades nas outras linguagens, me interessa muito, Uhum, sobretudo por uhum. conta do desafio, por conta que eu acho que a gente está na vida aí é para viver, para experienciar mesmo as coisas que são diferentes, assim, sabe? Então, se é difícil, ou se eu tenho até na minha geladeira um imã que tá assim, olha, se você tiver com medo, vai com medo mesmo, né? Isso aí, gostei. Então é isso, porque não é ausência, né? Às vezes a coragem, ela não é a ausência de medo, né? Sim, Mas às é vezes não, apesar, sempre, às vezes não sempre, né? É verdade. sempre. É verdade. Então, a coragem ela é exatamente isso, ela é apesar
do medo, apesar das inseguranças que a gente tem, obviamente, porque, né, ser humano, e é bom que se tenha, porque isso também dá humildade para a gente, assim, de saber o nosso lugar, mas apesar das dificuldades, né, então E é uma coisa lida tua, com né? isso. Você vai lá, faz, passa por cima daquilo. Olha, a Priscila colocou aí já o link, deve ser do filme que você falou. Ela deve ter achado, mas eu já anotei aqui, ótimo, ia pedir, e ela é muito rápida. E falando disso, olha, tem um amigo aqui, o Marciel, que ele escreveu o seguinte: está te fazendo uma pergunta. Que mensagem você deixa para as pessoas com deficiência que almejam essa liberdade e se interessam pelo mundo artístico? Sabe, que ou de repente estava, ou que quer fazer alguma coisa, mas porque eu vejo assim, eu já ouvi até o nosso secretário Cid Torquato, que é o idealizador desse festival, falar o seguinte: é difícil para todo mundo, e para a pessoa com deficiência é um pouco mais. Né? Por conta das limitações que aquilo te impõe, que você tem que transpor e vai fazer, porque nós somos protagonistas da nossa vida, nós podemos sim todas as coisas. Como você falou, com medo, mas vem essa coragem, vai em frente. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem que ele está pedindo aqui, ó. Que mensagem você deixaria para as pessoas com deficiência que almejam essa liberdade e se interessam pelo mundo artístico? Bom, Marcel, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. E o que eu diria para as pessoas que almejam essa liberdade é talvez entender, primeiramente, que a liberdade ela não é algo que está fora, ela é algo que está dentro. Então, ela começa dentro, né? Então, acho que ela começa aqui, assim, na nossa cabeça. Ela não acontece de uma hora para outra, ela não acontece de maneira instantânea, mas entender que ela é um processo, e talvez a gente possa dizer não só liberdade, mas liberdades, porque a gente vai se libertando e também se liberando, a gente vai se autorizando a fazer e a existir do modo como a gente é. Acho que esse é um processo, não é algo que é instantâneo. E entender que é um processo talvez seja um modo compassivo, carinhoso da gente olhar para a gente mesmo, entender o ponto que a gente está, respirar, Onde a gente quer chegar, né? É isso aí. respirar, falar assim, tá tudo bem se eu estou nesse ponto, tá tudo bem se eu estou com essas e essas dificuldades e essas limitações nesse momento, mas erguer o olhar assim, sabe, um pouco mais adiante, sabe, elevar os olhos, o olhar, eu quero dizer assim, sabe, ampliar os horizontes para algo que esteja mais adiante, e não permitir que as dificuldades elas sejam limitadores para a realização daquilo do que você quiser fazer. É óbvio que vai ser difícil. De antemão, saiba, será difícil, porque é difícil viver. Viver é um enorme desafio, Uma né? luta diária, né? Mas é isso, assim, a liberdade acho que começa aqui dentro, da nossa cabeça, né? Na medida em que a gente vai ficando mais livre aqui, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, a respeito da gente mesmo, a gente vai se autorizando a fazer coisas que talvez inicialmente pareciam impossíveis. Acho que é isso. Muito bom. Olha, ele escreveu aqui que você é incrível, então eu concordo com ele. Somos. Já tá indo para o final, eu quero só te perguntar uma coisa. Nesse ano maluco que a gente viveu, o que você diria dessa pandemia? Como foi essa loucura para você? Como que você se achou aí? Né? Mais uma coisa para a gente se libertar, enfim, né? Como que foi isso para você? Bom, sendo um profissional da cultura, Ai, ai, ai. Difícil, eu sei, eu sei. sendo um profissional da cultura, a gente ri para não chorar, né? Ou para não chorar aqui na frente, na frente da câmera. Mas sendo um profissional da cultura, né? Acho que a gente foi a primeira área, talvez a primeira área, uma das primeiras áreas a parar, e a gente ainda creio que a gente vai ser a última a poder voltar a exercer com, pelo menos de um modo parecido como a gente exercia anteriormente, porque nosso trabalho pressupõe o ajuntamento de pessoas, Sim. pressupõe a aglomeração,
Eu acho que foi um ano, e está sendo um ano bastante desafiador, né? Está sendo bastante desafiador, sobretudo por conta do modo como as políticas públicas do governo federal vem lidando com a pandemia e com as questões sanitárias, né? Então, eu acho que desafiador talvez seja a palavra, né? Apesar, a gente tem todas as mortes que ainda estão acontecendo, a pandemia não passou, os números de pessoas que estão indo embora continua crescendo, as pessoas continuam morrendo, existe vislumbres de uma possível vacina, mas ainda são vislumbres, eu acho que tem bastante desafiador, mas você sabe, eu tenho ouvido um podcast de ciência, e se tem algo que eu tenho ficado muito contente, se é que a gente pode dizer ficar contente, é como a ciência, dentro desse contexto que a gente está vivendo, ela ganhou uma outra importância e notoriedade na vida das pessoas e legitimidade. Eu acho que isso tem sido muito legal, como, assim mesmo, as pessoas comuns têm olhado para a ciência com uma expectativa, embora todo o negacionismo, né, toda a questão que a gente às vezes vê, né, dos governantes de negar a pandemia, ou os efeitos, ou os problemas da pandemia, a ciência vem e tem mostrado, assim, com fatos que são inquestionáveis. Então... comprobatórios, né? Tá aqui, ó. Né? E nós temos no muito Brasil... bom na experiência da ciência, assim, que tem se tornado algo muito, enfim, muito bom. Não? Querido, muito obrigada. Que prazer, que honra falar com você. Eu não consegui ir no dia da gravação, né? O Alessandro, que é o nosso amigo aqui e é o coordenador de eventos, que também me ajuda com todo o festival, ele foi. Já tinha me contado e eu não tinha conseguido ainda, porque essa loucura toda, muita coisa. Esse festival, na verdade, era para ele ter acontecido em setembro, né? Fez ano passado a primeira edição, é sempre na segunda quinzena de setembro. Só que esse ano veio essa coisa de pandemia e depois veio a coisa das eleições, a gente não ia poder divulgar. Eu falei, como é que eu vou fazer um festival, né, dessa magnitude toda e a gente não vai divulgar? Então, a gente resolveu, conversamos com o secretário, ele resolveu adiar para essa semana, o que eu achei incrível. Então, saber que mesmo com tudo isso aí, com essa pandemia, com toda a maluquice, a gente conseguiu reunir bons artistas, né, excelentes artistas como você, lá na Biblioteca Mário de Andrade, com todo o cuidado, com todo o protocolo, e depois gravar, e agora tá aqui nessa live. Aliás, ontem eu acabei não falando com ele, mas a ideia dessas lives não foi minha, eu tenho que falar a verdade, foi do Kleber Tolini. Ah, que maravilha! Foi dele, eu falando com ele, ele falou, pô, se você vai, né, conversando, eu falei, poxa, a gente vai ter que fazer assim, aí ele... Você não faz uma live, coloca perto. Eu falei, cara, fui falar com o secretário, ótimo, né? E isso é bom, porque quando você está ali no palco, pelo menos a nossa ideia, e ano passado foi assim, a gente faz a apresentação, aí depois você tem um contato com o público ali, você está mais próximo. E agora não. Eu acho que é difícil para vocês que estão acostumados com essa plateia ter estado ali para gravar com ninguém olhando, assim, né? Uma turma de técnicos ali. Então, a gente sente essa falta, a gente sabe que para o artista é difícil, mas a gente trouxe isso para cá, para a nossa plataforma, onde todo mundo vai conseguir assistir, e aí tá pertinho de vocês, e trouxe essa coisa da live também. E aí eu quero só terminar dizendo o seguinte, eu falei isso para todo mundo, não posso deixar de falar isso com você, ainda mais conversando com você, um cara... inteligente, ótimo, excelente ator. Obrigado. A gente precisa disso, sabe? De gente, de pessoas inteligentes com boas ideias. E o secretário sempre diz que as boas ideias são a nossa melhor matéria-prima, né? A nossa principal matéria-prima. Então, eu quero deixar para você, Kenan, você tem meu contato aí, a gente tem se falado pelo WhatsApp, mas, de verdade, a gente quer deixar as portas da secretaria aberta para você. Não, sabe, não, ideia, sabe, você que é um cara que dá para ver, que lê, que busca informação, tá, né, ligado em tudo,
Se tiver uma boa ideia, se tiver alguma ideia que a gente possa fazer alguma coisa, porque nós somos uma secretaria meio. Então, eu falo com cultura, com saúde, com educação, né, com todas as outras secretarias, para que elas pensem na pessoa com deficiência. A gente vai conversar, então, muito, viu, Cissa? Porque a nossa secretaria foi a primeira secretaria criada no Brasil, né? Há 15 anos, a gente fez 15 anos esse ano, a gente ia fazer uma grande festa em abril, e aí foi tudo cancelado, mas justamente é isso. Então, a gente criou o festival, e eu falo para todo mundo, aí o pessoal, mas você está fazendo uma semana só com os artistas ali, você está excluindo, não estou excluindo ninguém, a gente está falando de inclusão, mas eu quero que vocês sejam vistos e que vocês sejam contratados durante todo o ano, em todos os eventos. E isso já acontece, né? Então, a cultura liga muito para a gente e fala assim, olha, vocês que fizeram um festival, tem contato de algum artista, a gente vai fazer um evento no Natal, a gente vai fazer um evento, sei lá, em outra data, e eu estou precisando aqui, o que vocês indicam? Então, a gente faz isso. Aliás, o site, como eu falei, foi feito e tem ali um cadastro de todos os artistas para quem quiser. E ontem eu recebi uma ligação e hoje eu recebi um e-mail de uma outra pessoa pedindo informações, olha, eu quero artistas assim e tal. Então, eu fico feliz do Festival Sem Barreiras ser referência, né? A gente não está aqui, mas não é para ficar falando só disso, mas é para valorizar talentos maravilhosos que existem como você. Então, as portas da secretaria, de verdade, né? Eu falo no nome do secretário Cid, ficam abertas para você, para falar quando quiser. A gente quer melhorar. Eu não sei como vai ser ano que vem, ninguém sabe como vai acontecer, mas que a gente possa não fazer só no fim do ano, só em setembro ou em dezembro, mas que a gente possa construir, né, políticas públicas ou algumas outras coisas durante o ano. E aí eu só posso fazer isso, a gente só pode fazer isso ouvindo vocês, ouvindo os artistas. Então, essas portas estão abertas para você, querido, tá? De coração. E aí eu queria que você falasse aí suas últimas palavras para a gente encerrar a live. Isso aqui vai ficar gravado, né? Então, todo mundo vai assistir, vai ver depois, mesmo quem não viu agora, e falar de novo que foi um prazer ter você conosco, e me avisa quando tiver outras peças, outras coisas, que eu quero muito te assistir. A gente amou de verdade, muito obrigada. Ô, Cissa, eu é que agradeço imensamente. Agradeço pelo convite, pela possibilidade, pela oportunidade de poder participar de um projeto como é o Festival Sem Barreiras. E desejo, assim, de todo o coração, assim, como a gente sempre diz assim no teatro, assim, sabe, vida longa para esse projeto. E que ele seja, assim, uma árvore muito frutífera, sabe? Que esses ramos, eles possam, assim, alcançar nas direções mais diversas da cidade de São Paulo, né, e frutificar, assim, para todo lado, assim, que bom que esse projeto existe, que ele possa ser um exemplo para que outros projetos se desencadeiem a partir daí. Muito obrigado pelo convite, assim, tá anotado, que bom, espero que a gente volte a conversar em breve, porque a gente sempre tem muitas ideias e muita vontade de fazer, então é muito bom saber que existe abertura para que a gente possa estabelecer parcerias. E gostaria de encorajar todo mundo que está assistindo, que assistiu aqui ou que vai assistir depois, em qualquer momento, que você acompanhe, que você veja os outros artistas aqui desse festival, que você se informe, se integre, aprecie, entre em contato, aprecie, né, desfrute disso, porque é para você, é seu. Então, não deixe de se fazer presente. Isso que é tão importante no caso do teatro, que é a presença, e no caso da presença física, mas faça-se presente, ainda que virtualmente, entende? Dê seu like, compartilhe, né? Mande para sua família, no grupo de WhatsApp, entende? Então, faça essa programação aqui riquíssima, chegar em outros lugares e ir mais longe, porque assim é que a gente vai construindo um projeto de cidade que seja mais inclusivo, né? Na medida que a gente permite que essas iniciativas elas sejam conhecidas por mais pessoas. Excelente, muito bom, querido, obrigada de novo. É isso aí, é isso que a gente quer, né? A gente fez um projeto, como eu falei, com todo o coração, né? Eu me empenhei demais, toda a turma, o secretário, o Alessandro, que eu falei que estava lá, o pessoal da Mário de Andrade, da biblioteca, que foi super, estava tudo fechado, abriram para a gente 2, 3 semanas só para a gente gravar, com todo o protocolo.
Então, a gente faz com o coração também, né? Nós somos também pessoas com deficiência, mas a gente acredita e a gente tem trabalhado com políticas públicas em prol de todo mundo. Nós somos, eu falo que eu sou militante também da causa, né? E estou aqui para isso, então, para a gente é muito importante. E o retorno de vocês é importante. Então, eu falo com todo mundo, ó, teve alguma coisa, depois eu fico mandando mensagem, você gostou, não gostou, o que a gente pode melhorar? Essa é a ideia. Então, como eu falei, as portas estão abertas para vocês, para você, né? Super obrigada por essa noite, pela conversa, pela sua apresentação, que foi linda. Eu quero rever ainda, vai ficar mais uns dias ali, depois a gente tira do ar. Mas conte conosco, essa porta lá está aberta para você, viu? Muito obrigada, super beijo, um prazer falar com você. Obrigada. Eu que agradeço, beijo imenso. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até, tchau.